própria história de vida de vocês, né, é a história de vida da própria comunidade. Vocês estão inseridos, assim, de fato, no local. Então, eu gostaria que vocês contassem como é que foi, né, construir esse espaço aqui de memória. A gente vê que a própria história da comunidade está representada aqui dentro. Então, como é que foi esse processo? Como é que foi a participação da comunidade em torno disso? Olha, a princípio, a gente não pensava em museu, não era esse o nosso foco. A gente fazia exposições itinerantes, a gente tem um acervo, e aí criou o arquivo Dona Rosina Vieira, que foi uma das primeiras moradoras aqui do Morro do Timbal, então, em homenagem a ela, a gente batizou o arquivo com o nome dela. Em 2000, houve um seminário lá no Museu da Vida para avaliação da experiência, e aí a gente foi. E contando a experiência do SEASM, da Rede Memória e da parceria com o Museu da Vida, um professor de museologia estava lá, o Mário Chagas, que ele é da Unirio, e ele quis conhecer o projeto do SEASM que funciona lá em cima no Morro do Timbal. Ele ficou encantado pelo projeto e disse que a gente desenvolvia inúmeras ações museais, palavra que a gente não conhecia, ações museais, o que é isso? E que, se a gente quisesse, a gente tinha até um acervo para criar uma exposição permanente. Então, vocês estão querendo queimar o Louvre, né? Então, para a gente ver como é que houve uma tensão e como é que houve uma discussão. Na verdade, a gente não queria queimar o Louvre, a gente queria que o museu ele fosse uma coisa que tivesse mais ao alcance das pessoas, né? Deixasse de ser esse espaço sacralizado e que pudesse representar também o cotidiano, o dia a dia das pessoas, para que ali elas também pudessem construir suas narrativas e se ver também apresentadas no museu, porque o museu ele tem essa aura, vamos dizer assim, né? essa coisa mística de que um objeto muito simples, por exemplo, um martelo daquele numa caixa de ferramenta trancado na minha casa é uma coisa, um martelinho daquele colocado numa parede exposto dentro de um museu, dentro de uma narrativa que fala do trabalho, ele tem uma outra dimensão, né? Então foi um pouco isso, também interessante para mostrar que esse espaço aqui ele dialoga também com a história local e com a história de ocupação do subúrbio e com a história de ocupação da própria cidade do Rio de Janeiro. Em 2004, o Governo Federal, o Ministério da Cultura, lançou o edital dos pontos de cultura pelo programa Cultura Viva, e aí a gente inscreveu o projeto do Museu da Maré, já pensando esse espaço como um espaço que iria receber a exposição. Em 2005, a gente então soube que ele tinha sido selecionado, e aí começou todo o processo de implantação da exposição aqui nesse espaço. Então, em 8 anos, a gente recebeu recursos do poder público pelos vários editais que a gente participou e também da iniciativa privada, porque a gente participa de editais do poder público, da iniciativa privada, então a gente recebe recursos. E esses recursos eles foram todos alocados nos projetos que a gente desenvolve. Mas assim, né, custo-benefício, a gente tem pouco investimento para o benefício todo que o Museu da Maré, para o impacto dessa ação na comunidade, né, que essa ação provoca na comunidade. Então, assim, são só 8 anos, a gente está construindo ainda esse projeto, que é um projeto que tende a crescer, né, a ter um impacto ainda maior, a ter um diálogo maior com vários outros lugares do Brasil, do mundo, e a gente perder isso agora vai ser realmente uma coisa, algo traumático, tanto para a comunidade, tanto quanto para o meio da museologia e também para o poder público que investiu recursos aqui e que nos apoia hoje, né? Então, assim, o que a gente quer é o que o ministro da Cultura, na época, Gilberto Gil, quando veio aqui na inauguração, nos desejou. E a gente também deseja isso hoje. Vida longa ao Museu da Maré. Não é só a questão do espaço físico, né? A empresa tem a legitimidade de requerer o patrimônio dela, mas eu acho que a gente também tem a legitimidade para pleitear esse espaço, porque ele hoje tem uma função social. Ele hoje é um espaço que tem um aspecto simbólico muito grande, não só para as pessoas que moram aqui, mas para as pessoas da cidade do Rio de Janeiro, quem trabalha com cultura, quem trabalha com memória, enfim, quem trabalha com a história da cidade, com o processo de urbanização da cidade, né, com os desafios que a gente tem. Acho que se o museu fechar, né, se a empresa retomar e criar aqui uma fábrica, um escritório, se fechar e colocar uma placa de aluga, se eu vender na frente, eu acho que isso vai ser
trauma muito grande para todos nós. Isso vai ser uma mensagem que alguma coisa precisa mudar ainda nesse processo de transformação da realidade. Então, eu acho que tirar a placa que está ali na frente, Museu da Maré, colocar uma placa, vende-se ou aluga-se, acho que isso vai dizer muita coisa para a nossa história.